E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Lembra que eu falei para vocês que teria uma entrevista super especial, uma nova montadora aqui no Brasil? Chegou a vez de falar da Higer Bus, e é por isso que a gente convidou o Marcelo Barella para falar desse novo projeto aqui no Brasil. A gente já conversou no passado, né, há uns 2 anos atrás, então vamos atualizar, né? Em que pé está isso? Mas, primeiramente, Marcelo, queria dar as boas-vindas para você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, para vocês também. É um prazer estar aqui. Legal. Marcelo, conta para gente o que é a Higer, né? É uma montadora de ônibus, mas é monobloco, que é um projeto bastante diferente do que vem sendo praticado aqui no Brasil. Vocês vêm com veículos elétricos. Conta para gente um pouco do que é a Higer hoje. Não, a Higer não faz só monobloco. A Higer é uma empresa que foi criada em 1998. Ela hoje é uma das principais fábricas da China. Ela pertence ao grupo Fujian. O grupo Fujian tem a Higer, tem a King Long, tem a Golden Dragon. Cada uma tem o seu canal de comércio, mas está sob a mesma gestão como grupo. E hoje, juntando as três fábricas, nós temos uma capacidade de 85 mil ônibus por ano. Higer somente é a maior, que tem mais a veia de exportação do mercado externo, tem uma capacidade de 35 mil ônibus por ano. Então, a Higer, ela foi formada com o conceito de fazer várias tecnologias. Então, hoje nós produzimos ônibus rodoviários, urbanos e vans, de 5 até 18 metros, a diesel, a gás, a elétrico, hidrogênio, e a gente está bastante avançado nesse segmento. E, obviamente, o mercado brasileiro, que era impossível de ser penetrado no passado, com diesel, né? Por causa das elevadas taxas de importação, e também sobre a cultura do operador, que não vai trocar uma marca chinesa pelas tradicionais que já tem aqui, com todo o suporte de pós-venda, esse negócio todo. Mas quando houve essa gestão e implementação da tecnologia elétrica na América do Sul, então despertou na gente o mercado brasileiro, porque a gente entende, sabe, que não há fabricante nacional que tenha a capacidade de poder entregar um produto de alta tecnologia, e capacidade não só de tecnologia, mas também de produção. Então, por isso, começamos todo um trabalho de introdução do mercado. Tivemos bastante apoio do C40, que são órgãos internacionais, o ICCT também, e juntamente com eles e com a vontade que alguns municípios têm dessa implementação, foi possível começar alguns projetos. Então, a Higer está, nesse sentido, fazendo o seu papel aqui no Brasil. Chegamos um pouco atrasados na América Latina, mas estamos também em projetos no Chile, Colômbia, Argentina, México, vários países, né? Então, a posição da Higer agora é essa. Quanto à questão do monobloco, nós temos que entender que a tendência mundial para carro de transporte urbano na Europa sempre foi monobloco. Esse negócio de ônibus, carroceria sob chassis, criou-se quando a Marco Polo, a Ambuscar foram criadas, para atender o mercado, que anteriormente era atendido pela Mercedes com os monoblocos. 302, 362, 364, 371, O400. Então, esse conceito, depois que a Mercedes decidiu parar, culturalmente no Brasil continuou-se sobre chassis. Ainda mais que o Brasil tinha uma tendência a fazer carro urbano alto, com 2, 3 pisos, com
degraus. Então, foi uma tendência que o mercado seguiu. Mas quando você começa a introduzir carros de alta tecnologia e mais confortáveis para o passageiro, que são piso baixo total, entrada baixa, você tem que ter um carro mais estruturado, melhor desenhado. E por isso que a tendência do mercado, obviamente, é produzir monobloco para os carros urbanos, principalmente elétricos, principalmente por causa do peso. Tá, Marcelo, e em termos de Brasil, o que é o foco principal da Higer em termos de oferta de produto, de linha de ação? O que vocês querem trazer, em primeiro lugar? Não, nós vamos trazer, iniciamos a produção da unidade demo, que é o modelo Azuri. Esse modelo Azuri é o último lançamento, foi um projeto que teve o suporte técnico da Scania, porque a Higer tem um convênio com a Scania na China para produzir carroceria para eles, e dessa relação inaugurou-se há uns 4 anos atrás uma fábrica exclusiva Higer para produzir carrocerias para a Scania, e o resultado disso foi uma parceria muito forte, em que lançamos essa linha Azuri, que ela tem todo o estudo de estrutural do veículo foi feito a 4 mãos com a Scania. Então, isso é uma informação bastante importante. E, obviamente, a gente quer entregar para o mercado brasileiro um veículo que possa atender as demandas que o operador quer. Então, não é simplesmente você trazer um carro ou um chassi com uma determinada capacidade de carga. Você precisa estudar a linha que ele vai ser usado, a topografia, o que ele vai... é ar-condicionado full time. Então, tudo isso você precisa montar um projeto para que seja eficiente. Então, eu acho que o diferencial da Higer vai ser trazer um carro de última geração, super moderno, com um pedigree muito bom de estrutural e com capacidade para atender a demanda de autonomia dos carros. Porque se não tiver isso, o projeto inviabiliza, entendeu? Porque o ônibus tem que sair, trabalhar e voltar na hora certa. Ele não pode acabar a bateria antes e ter que voltar para a garagem. Então, nesse caso, serão elétricos, o caminhão com a bateria mesmo, ele pode ter supercapacitores, carregamento ao longo do trajeto. O que está sendo estudado aí dentro desse projeto? A Higer tem 2 tecnologias, a bateria, a maioria dos outros fabricantes tem, e nós temos também o ultracapacitor, que nada mais é que a recarga por oportunidade. A bateria, ela acumula energia através de uma reação química e o ultracapacitor não. Mas o ultracapacitor, ele tem uma menor capacidade de armazenamento, então ele tem que ser carregado mais regularmente, de 1 a 2 minutos ou 3 minutos. Vocês falariam mais de ultracapacitor no chão ou por rede aérea? O que é mais prático? Chão, o via chão, nós estamos desenvolvendo agora, testando na Alemanha, na Suécia e em Israel, mas nós vamos começar com introdução com ônibus à bateria. A bateria. A bateria. Tá, Marcelo, eu lembro que há algum tempo, isso foi noticiado em jornais, inclusive, que a Higer teria fechado um acordo com operadores lá do Rio de Janeiro para a entrega de uma série de ônibus elétricos e que, inclusive, estaria instalando uma fábrica lá. O que aconteceu nesse meio tempo? Vai sair fábrica, não vai? Mudou os planos? Continua? Eu queria que você explicasse isso para a gente, porque na época eu lembro que foi bastante noticiado. Eu tive a oportunidade de assinar uma carta de intenção com o prefeito Crivella, que tinha uma proposta de implantação da nova linha do BRT Transbrasil para tecnologia elétrica. Então, foi assinado
uma carta de compromisso onde a gente iria estudar, fazer toda a viabilidade do sistema, e possível, como é um projeto muito grande, seria o maior BRT elétrico do mundo, porque o projeto BRT Transbrasil é um metrô sobre rodas, onde você tem intervalos de 2 minutos, é uma coisa bem complexa. Então, nós fizemos, a prefeitura abriu uma PMI para levantar todo esse estudo, e a Haiger participou com toda a informação técnica para poder entender o que seria um BRT do tamanho do Transbrasil com articulados e superarticulados elétricos. Infelizmente, o projeto é muito complexo, onde o município tem que também conversar com o Estado, porque a linha está no meio da divisão entre o município e o Estado, e é muito complexa, porque você recebe linhas agregadas, e a complexidade disso é uma coisa de louco. Então, realmente demora muito para você implantar um negócio desse. Então, está lento, mas está em andamento. Está em andamento. A gente tem contato contínuo com o departamento de secretaria, o SMTR do Rio de Janeiro, e a gente espera que eles retomem isso para poder continuar. Obviamente, os planos da fábrica mudaram um pouco, então nós vamos, nos primeiros 2 anos, introduzir carros 100% chineses, e aí sim a gente começa processos de PKD e SKD, tanto para chassis ou carros completos. Isso nós vamos estudar. Esses primeiros 2 anos começam a valer quando? Já começaram a valer. Né? Oi? Isso vocês falando do projeto para o Rio de Janeiro. Não, o projeto Brasil já começou. Então, o projeto começa com São Paulo, com toda a intenção de entrar no mercado de São Paulo para poder atender a demanda das renovações. Estamos fazendo um carro com as especificações brasileiras, principalmente com as que a SP Trans solicita. Então, nós vamos querer trazer nós vamos trazer um carro que já está em processo de produção, que é o Azure, de 12 metros, é um ônibus tipo básico, não é tipo padrão de 12,5 metros. Como a Azure é uma linha nova, demoraria muito para atender essa questão de trazer um padrão. Mas vamos trazer um ônibus de 12 metros, 3 portas, com 385 kW de bateria. Elétrico, ok. E agora a fábrica ainda voltou a ficar em aberto. Isso aí vocês vão partir do zero novamente? Não, nós temos já planos de fabricar no Brasil, mas ainda é muito cedo para você poder divulgar e dimensionar o que e quanto será feito. Mas, obviamente, já estamos conversando com alguns fabricantes de componentes nacionais para que a gente possa começar a fazer todo esse estudo para uma futura implantação no Brasil. Tá, Marcelo, eu queria que você contasse para a gente também sobre as vans que podem vir para o Brasil, segmento de passageiros também, né? Na verdade, a van é um projeto que está em segundo plano, mas a gente vai trazer também as vans para demonstração. Mas o nosso target principal é o mercado de ônibus. Nós temos que entender que a Haiger é um fabricante de veículos. Então, quando você fala em projetos elétricos, você tem que imaginar que alguém precisa fazer a gestão de energia, gestão de carregadores, de infraestrutura. Então, por esse motivo, a gente conversa e tem projetos com a Enel, com a Engie, com a EDP, que são empresas que são dedicadas a fazer esse tipo de suporte.
Então, sozinho não poderia fazer nada. Então, nós estamos conversando com essas empresas, que foi o resultado da assinatura que nós fizemos com o projeto Zebra do C40, que é o compromisso de trazer e de testar ônibus para as grandes metrópoles. Então, isso a gente está, como compromisso assinado, nós vamos participar disso. Marcelo, eu queria entender um pouco do modelo de negócios. Por exemplo, em cargas, a gente vê que são muitas grandes empresas, grandes corporações que muitas vezes têm compromisso com o relatório de sustentabilidade no mercado de capitais, compromisso com o protocolo de Paris, que precisa investir em caminhões, em vans elétricas, porque os produtos são muito mais caros, então não é acessível para qualquer um. No segmento de ônibus, o perfil do cliente é um pouco diferente, os operadores. Eles são nacionais, né? Não são essas mega corporações como uma Ambev, por exemplo. Como que vai funcionar o modelo de negócio? Vocês vão vender caminhão para esse cliente? Vocês vão locar caminhão para eles? Como que vai funcionar isso? Isso depende de cada projeto, depende de cada município, que cada município tem a sua peculiaridade de fazer subsídio ou não, o tempo de concessão que resta para esses operadores para poderem fazer a implantação. Obviamente, um projeto de ônibus elétrico você precisa financiar a longo prazo, para que ele possa se ajustar ao bolso do operador e a tarifa correspondente. Então, esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto com essas grandes empresas de energia para poder oferecer energia limpa e com preço competitivo. A parte de veículos, nós estamos fazendo a nossa parte, que é entregar o que é de melhor hoje no mercado, né? Peso mais leve, alta tecnologia. E o passageiro vai sentir isso, porque o passageiro vai sentir um ônibus diferente, tanto a parte interior como a conectividade, informação dentro do ônibus, segurança, porque estão sendo implantados acessórios de telemetria, onde você consegue ver o ônibus online, tudo que está acontecendo, tanto na parte de câmeras como na parte também de veículo, temperatura de baterias, quantas vezes abriu a porta, quem entrou, quem não entrou, uma série de coisas que hoje estão sendo implantadas no Brasil. A Operação Brasil vai ser base para outras ações na América Latina ou serão iniciativas individuais, em separado? Olha, pelo que a gente vê, o Brasil vai ser uma parte importante no processo de distribuição para a América Latina, porque existem alguns modelos de ônibus que não são fabricados nem na China, nem em lugar nenhum. Então, por exemplo, um ônibus de 15 metros, que hoje atende a alguns projetos da SP Trans, ele vai poder, obviamente, nós vamos trazer esse tipo de carro, vamos desenvolver esse tipo de carro, e ele vai atender as questões de outros operadores em outros lugares, como também o super articulado de 23 metros. Então, hoje, como se faz transporte no Brasil é muito diferente de como se faz transporte em outros países. Então, por exemplo, o caso do Chile. O caso do Chile, estão mandando carro só de 12 metros. Eu acredito que ali, se fizer um estudo adequado, precisa em determinadas horas picos, é melhor você utilizar carros com capacidade maiores. Então, eu acho que isso vai mudar também na América Latina. E o Brasil o que há de mais complexo e também de volume. Então, as operações de transporte no Brasil, parecendo que são similares a outras cidades da América Latina, não são. Então, eu acho que o Brasil vai dar um grande suporte para novos projetos na América do Sul. O projeto de vocês aqui pode ter alguma consequência dessa parceria de vocês com a Scania?
Ou isso não é para o Brasil? Pode, no futuro pode. Tá, só a Scania que vocês têm parceria. Na Haiger é só com a Scania. Nós temos parceria porque nós temos uma fábrica com eles, né? Então temos projetos que são desenvolvidos em 4 mãos. Então, no momento, não se fala em ônibus Scania elétrico com Haiger, mas pode ser uma tendência natural. Onde fica a fábrica na China? Fica em Suzhou, a 106 quilômetros de Xangai. Tem 950 mil metros quadrados, a fábrica principal. Pequenininha, né? É. Tá, voltando a falar um pouco do operador, do investimento que ele vai fazer para ter um ônibus Haiger, qual que é o tempo de concessão necessário que você acha que é importante para o operador, para o veículo se pagar na operação? Uma concessão de 15 anos, 20 anos, 10 anos já é suficiente? Quanto tempo para esse operador rentabilizar? Olha, Gustavo, no mínimo tem que ser 10 anos, mas também não pode ser muito mais, porque a cultura aqui no Brasil é que você não pode... o passageiro até que pede isso. E algumas cidades também, que você renovar a frota a cada 10 anos para que você tenha ônibus mais novos, né? Então, obviamente, como o custo do ônibus elétrico é muito elevado hoje, porque quando é caso de chassis, você tem que importar, pagar IPI, PIS, COFINS, imposto de importação, uma série de coisas, você eleva muito o preço da unidade. Então, você precisa alongar essa dívida para que a prestação caiba na operação. Porque não adianta custar 100 mil reais ou 50 mil reais por mês para você pagar um ônibus elétrico, quando você está entrando no caixa a 40. Então, fecha a conta. Então, tem que fazer isso. Então, é muito delicado. Você não pode esticar muito, porque como é que você vai fazer com um carro antigo? Ainda mais que as baterias tem que... Você, possivelmente, depois de 8, 10 anos, precisa trocar os sets de baterias, né? E vai ter sobrevida essas suas baterias? Por exemplo, a gente ouve outro fabricante aqui no Brasil dizer que quando as baterias saírem do veículo, elas vão poder ser aproveitadas em grupo gerador, coisas desse tipo, assim. Sempre existe isso e sempre vai existir uma empresa dedicada a fazer isso. E, obviamente, nós vamos estudar isso da melhor forma possível. Obviamente, a gente tem que ter essa solução, apesar de que o Brasil não tem uma lei específica sobre isso, mas, obviamente, nós vamos tentar resolver isso da melhor forma. Tá, Marcelo, mudando um pouquinho a chave dessa conversa, não faz muito tempo eu vi uma postagem no Instagram da Haiger Brasil, um caminhão. Estava falando era coisa na China e tal, mas existe possibilidade de trazer caminhão para o Brasil também? No momento, não. Esse projeto do caminhão hidrogênio foi solicitado por um cliente chinês, porque ele entendeu que a Haiger é que detém a melhor tecnologia hoje em ônibus de hidrogênio. Então, nós utilizamos as células da Toyota, porque a Haiger já fez uma parceria, tem uma parceria com a Toyota. Então, nós temos a performance e a quantidade de frota que temos de ônibus a hidrogênio na China é muito grande. Então, foi solicitado que a gente criasse um projeto para caminhões, e fizemos isso. Então, é a maior entrega de caminhões na China, de 60 unidades a hidrogênio. A Toyota é uma boa base de tecnologia, eles também estão bem agressivos e tem projetos nos Estados Unidos também, com montadoras de veículos pesados também. Mas isso foi um projeto específico para atender um cliente que tinha necessidade
de que as unidades fossem a hidrogênio. E como você tem uma estrutura que tem a tecnologia, você convida um fabricante de ônibus, de caminhão, para fazer esse projeto. Mas não creio que nós vamos seguir nesse caminho para exportação, não. Isso foi um caso específico chinês. Não, Mas é entendi. importante que as pessoas saibam que que a Higer detém essa tecnologia com bastante assim, de profissionalismo. Né? Tirando o Rio de Janeiro e São Paulo, que você mencionou que tem conversa andando, tá? Algum outro local no Brasil em que a gente possa ver em breve a menção ou estudos de Heidegger entrando para oferecer alguma coisa? Não só Higer, várias outras empresas. Mas eu creio que vários municípios já estão fazendo isso. Então, Campinas, Salvador, Belo Horizonte, então vários, Niterói, Ribeirão Preto também. Então, isso vai pipocar muito seriamente, entendeu? Então, isso é uma tendência irreversível. Perguntei em termos de Heidegger, porque tem de outras marcas, tá certo? Tem São José dos Campos, tem Santos, tem lá no Sul, certo? Mas especificamente Heidegger Bus, tem mais alguma coisa? Quando você, hoje no mercado, as empresas que se comprometeram a atender o mercado brasileiro são duas, né? A BYD e a Higer, que estão mais presentes. Existem outras que eu não sei realmente o que eles estão fazendo, mas nós, por estar já trabalhando há algum tempo essa introdução, nós temos muito contato com todos os órgãos que estão fortalecendo e trabalhando nessa implantação. Então, praticamente, a gente está em quase todos os projetos, oferecendo informação para que eles possam fazer a estrutura e precificação dos projetos. Então, praticamente, nós estamos em todos os projetos do Brasil. Por enquanto, então, a sua proposta é ônibus a bateria, a PEC de bateria. Exatamente, para atender São Paulo. Sim, a bateria. Obviamente, o ultracapacitor, é que o ultracapacitor é uma tecnologia muito mais eficiente e diferente. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, já é muito difícil o operador aceitar a bateria. Imagine o ultracapacitor. Então, a gente tem que seguir um pouco o mercado e casos específicos onde a gente vê que a demanda de autonomia é muito grande, aí nós vamos fazer testes de ultracapacitor para mostrar que realmente é uma solução que resolve, né? Então, você tem linhas que tem 300, 350 quilômetros, não tem como fazer isso. Você teria que colocar muito bateria, o carro ia ficar muito pesado, a autonomia ia explodir e não ia dar performance. Então, nesses casos, cabe o capacitor, porque ele é mais ou menos 1,5 toneladas mais leve que os jogos de bateria, com a unidade sendo mais leve também, isso dá performance que o operador necessita. Então, ou seja, num caso desse, ele compensaria por uma aplicação rodoviária, e aí nas próprias paradas dos ônibus ele faria essa recarga nos ultracapacitores? Não estou falando em rodoviário, estou falando só em urbano. Só urbano, tá. Rodoviário, nós temos linhas rodoviárias, mas que atenderia mais ao fretamento aqui no Brasil. Viagens de longa duração, de 500, 600 quilômetros, eu acho um pouco inviável, porque você teria que ficar parado 4, 3 horas para carregar para fazer a segunda perna. Então, não tem muito porquê isso. Sim. No momento. Ótimo. Você estava comentando sobre a tecnologia hidrogênio da Higer, que é extremamente avançada, tanto é que inspirou um projeto a caminhões. Já que é um projeto tão bom, tão avançado, existe mercado para esse produto no Brasil, um ônibus a hidrogênio da Higer, ou realmente está descartado nesse momento?
descartado nesse momento. Existir, existe, mas não é o que se fala. Então, não é a tendência agora disso. Tá. O teu projeto, a tua linha de ônibus chama Azuri, né, que você falou? Azuri. Azuri. Essa nova. Tá. Somente nessa opção de 12 metros? Ou pode Não, vir... a Azuri vai crescer para... Ela já tem, nós temos de 8, 9, 10, 12. Agora, com São Paulo, vamos produzir a quase 13 metros e de 18 metros mais tarde. Tá Isso certo. tudo engenharia chinesa. Tem alguma coisa de engenharia brasileira para atender essas necessidades do Brasil? Não, nós vamos seguir a norma BNT 15570 no caso de São Paulo, as instruções e as especificações do SP-Trans. Mas em termos de tecnologia, de componentes, podemos falar que todas as grandes marcas estão dentro do Azure. Então, você tem o Abico, você tem Knorr para freios, você tem Prestolite, os eixos são da ZF alemã, para que a gente possa dar bastante tranquilidade ao operador. Então, tem muitas marcas dos componentes que são internacionais. E por isso que a gente começa a conversar, por exemplo, com a Bosch. Ela faz o sistema de direção elétrica. Então, provavelmente, no futuro, a Bosch vai desenvolver esse produto no Brasil, fabricar no Brasil, e não vai ser necessário mais importar esse item. É a mesma coisa com os motores elétricos, a mesma coisa com o sistema de freios. Então, tem vários componentes de marcas internacionais que fazem parte desse projeto e que dão sustentação a isso. Como é que você vai administrar, digamos, um programa de demonstração? Você vai precisar ter uma quantidade maior de veículos para levar ele para uma linha aqui, levar para outra cidade, apresentar ao vivo. Como é que vai funcionar isso? Olha, veja, nós estamos acreditando mais no projeto de São Paulo, onde você tem um cronograma que eles precisam cumprir. Nós temos a solução, nós temos carros que pode atender a demanda que eles precisam, e obviamente é muito normal que em casos desse, operadores de outras cidades venham para São Paulo trocar informação e ver como funciona, como é hoje. Então a Transwolf é a única empresa hoje no mercado que está operando ônibus elétricos regularmente. E obviamente, eles têm já, com certeza, várias outras empresas ou vários outros municípios querendo saber como isso está funcionando. Então, há troca de informação sobre isso. Então, isso é normal. Você pode montar até mesmo uma apresentação virtual para isso daí. Não, eles podem vir para São Paulo ver a operação. Então, nós temos um programa que vai ser feito com SP-Trans, então vamos colocar o ônibus 3 meses numa empresa, provavelmente a Transwolf vai ser importante também, porque ela já está operando uma marca, vai poder operar outra, e vai poder comparar a performance de cada produto, né? Colocar em algum outro operador que ainda não conheça. Então, esse é um projeto que a gente tem que fazer com bastante cuidado e dar resultado. E com certeza isso vai chamar outros projetos, não tenha dúvida. Uma argumentação levantada por alguns operadores e até pela sua concorrente, a BYD, é de que os primeiros casos de chassis, melhor, de carrocerias que chegaram da China aqui para testes, apresentaram problemas de resistência e durabilidade. Uhum. Né? Tanto que isso gerou a entrada de encarroçamento nacional nesses projetos. Tá? O que vocês teriam a comentar sobre isso? Olha, na verdade, isso pode acontecer e pode ser resolvido. Isso é projeto. Eu acredito que a Higer, a capacidade técnica da Higer, no desenvolvimento de vários ônibus por tantos anos,
em vários tipos de tecnologia, permite que a gente tenha, talvez, um resultado bem melhor do que outras empresas. Então, isso depende de cada projeto e como cada carro é construído. Então, isso não quer dizer que, no caso da BYD no passado, vai acontecer a mesma coisa com a Higer agora. Pode ser que a construção e novos modelos da BYD agora não apresente os mesmos problemas que apresentaram no passado. Então, isso muda muito. Então, não me preocupa isso. Se tivermos problemas, que teremos, isso é muito normal ter, quando você entra no mercado e o mercado é diferente, o pavimento é diferente, normal. Isso é questão de projeto e de investimento da fábrica. Olha, trincou isso, papapá. Porque o Brasil costuma exigir assim, uma quantidade até grande de reforços estruturais, né, em qualquer construção de veículo, né? Então, a Higer tem bastante tecnologia nesse sentido. Nós tivemos o suporte da Scania no desenvolvimento da estrutura. Então, eu creio que qualquer problema que possa aparecer, a gente tenha instrumentos para resolver. Então, a rápida ação da Higer nesse sentido é que vai dar tranquilidade para o operador e também vai ser o diferencial da marca. Certo? Marcelo, acho que deu para a gente entender bastante aí do que está acontecendo com a Higer no Brasil agora. Roberto, você tem uma última pergunta para fazer? Olha, eu poderia, vamos dizer assim, perguntar para ele ainda, quer dizer, como arrematar, né? Isso. Se é possível fazer uma estimativa de quando a gente pode ver um primeiro veículo Higer rodando operacionalmente. Junho. Junho. São Paulo. Olha. São Paulo. Opa. Toda aquela conversa. Queremos conhecer. Ficou tudo em banho-maria. O do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não dependia de nós. Nós tínhamos toda a solução técnica, não? Mas dependia mais politicamente do que tecnicamente. Obviamente, nós temos que também atender outros mercados, e São Paulo tem um projeto já de renovação, tem datas, tem uma série de coisas. Então, vamos participar desse jogo, não podemos ficar fora, entendeu? Por isso que nós antecipamos essa introdução. Na verdade, também, eu esperei a autorização da Higer para vender esse ônibus de 12 metros no Brasil, porque nós não tínhamos ainda o modelo de 12 metros. Então, como era um modelo muito novo, e eu queria trazer o que fosse de mais novo, eu tive que esperar um pouquinho o green light da Higer para falar, olha, ok, podemos já começar com São Paulo 12 metros. Então, foi por isso que demorou um pouquinho. Tá certo. Então é isso boa aí, sorte e sucesso. Obrigado. Espero que quando chegar a unidade, eu convido vocês. A gente vai, com certeza, fazer uma apresentação formal e depois eu mando um videozinho para vocês do Azure. Opa. Ótimo. Tá em chinês, mas daí você sem problemas, a gente utiliza. Maravilha. Então é isso aí, Marcelo. A gente está ansioso para conhecer esse primeiro produto em operação a partir de junho. E queria agradecer a sua participação aqui no canal MTED. Você quer fazer alguma consideração final? Não, obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Eu fico à disposição sempre que vocês quiserem para a gente conversar sobre o tema. Não tem nada a esconder. Tem muito trabalho a fazer, né? Sim. Legal. Você sempre ajuda. Você será convidado futuramente a participar de novo aqui do nosso canal. Então, para todo mundo que chegou até o final dessa entrevista, eu vou pedir para deixar aquele joinha, se inscrever no canal,
ativar as notificações para receber os próximos vídeos do canal MTED. E você viu, né? Novidade acontecendo, bastante interessante e importante. Então, vamos passar esse vídeo adiante, manda nos seus grupos do Zap, do Facebook, no Instagram, Telegram, Signal, em todos os lugares onde quiser e puder. Um grande abraço a todos. Também? Vamos!